Boa tarde, turminha, que é a tia Érica. Eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá? E desejar aqui mesmo de longe um abraço bem apertado aí no coração de todo mundo. E que a gente vai dar um início novamente às nossas aulas e que vocês estejam preparados para novos desafios, que dessa vez nós estaremos bem mais próximos de vocês em relação a acompanhar as atividades, a gente ter um contato bem melhor, tá? Então a gente programou aulas e esse contato, desse diálogo para que a gente possa concluir nossas atividades, que a gente não fique prejudicado por causa dessa pandemia, tá bom? Então hoje a nossa aula vai ser sobre divisão, tá? A gente vai iniciar com as ideias da divisão. Então eu peço que vocês peguem aí um caderno, seu lápis para fazer as anotações, e depois também vocês podem estar repetindo o vídeo, caso necessário, que vocês não entendam alguma coisa, tá bom? Então a primeira ideia da divisão, nós vamos começar com um pequeno probleminha, tá? Muito fácil de fazer. E aqui eu vou colocar para vocês, eu tenho um conjunto aqui, com 12 maçãs, tá? E aí a primeira ideia que a gente vai trabalhar é sobre a partilha, certo? E o problema que eu vou lançar para vocês é o seguinte: 12 maçãs divididas igualmente em 4 sacolas. Quantas maçãs cabem em cada sacola, certo? Então essa ideia aqui, ó, divididas igualmente, ela é uma ideia de partilha, tá? A gente tem um valor que é o todo, que são as 12 maçãs, que serão divididas em partes, que são em 4 sacolas, certo? Então eu vou colocar aqui como ficaria as minhas 4 sacolinhas. Primeiro elas vazias, né? E agora, gente, deixa eu levantar aqui. E agora eu vou começar a dividir. Quem ainda não tem, para essa questão aqui, a gente pode fazer através da multiplicação. Como vocês sabem, divisão e multiplicação, elas andam juntas, tá? E essa ideia também é interessante porque elas têm que ser divididas em partes iguais. Então são algumas pequenas parcelas. Então ficaria assim. Eu comecei colocando de 2 em 2. Aí, olha só, até completar a minha quantidade de 12 maçãs. Então, o total, quantas maçãs cabem em cada sacola? Ó, vejam só, quantas maçãs ficaram em cada sacolinha? 3, certo? Vão aí, não levando em consideração as cores, tá, da maçã. Ah, tia, mas aqui tinha 5. Não, eu simplesmente só quero que vocês compreendam a ideia de dividir em partes iguais. Então, essa ideia aqui que eu estou trazendo para vocês, essa primeira ideia é sobre partilha, certo? Essa ideia de partilha, ela também serve, por exemplo, vamos supor que alguém faleça, ela vai deixar uma herança para os seus filhos. Essa herança para os seus filhos, ela pode ser dividida igualmente, ou também pode ter uma ideia de proporcionalidade, como a gente vai estudar depois lá no livro de vocês. Olhem só, na página 62, a gente vai ter um exemplo de quando a ideia de partilha for uma ideia de proporcionalidade também, tá bom? A outra ideia que eu vou trabalhar com vocês é de medida. É o mesmo problema da outra aula, só que agora de uma maneira diferente, tá? Então é o seguinte, agora eu vou ter o todo e já vou dar a parte, olha só, 12 maçãs divididas em sacolas com 3 maçãs cada uma, né? Pelo exemplo da aula anterior, a gente já sabe quantas sacolinhas a gente vai precisar, certo? Vamos ver. Aqui eu tenho uma sacola, preencho com 3. Aí eu coloco mais uma sacolinha, preencho com 3. Coloco mais uma sacolinha, preencho com 3 maçãs. Aqui deu 9, então eu vou precisar de mais uma sacola, certo? Vou tirar aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. Então essa ideia aqui é de medida. Ele já deu a medida, ele já deu a quantidade que ele quer que fique em cada pacote, em cada sacola, certo? Então essa ideia aqui, ela é de medida. Ó, eu tenho uma medida e eu vou utilizar essa medida como referência para dividir o todo. Então ele já deu a medida para vocês. Então a ideia de partilha, eu tenho um valor e vou dividir em partes iguais. E a ideia de medida, ela parte do todo e ela já dá, ela tem um todo e ela vai por partes
e quer que vocês, no caso aqui, descubram quantas sacolas que eles iriam precisar, tá? Agora a gente vai estudar um pouco sobre o que é ideia de divisão exata, tá? Como funciona quando ocorre divisão exata. Aqui eu tenho um pequeno problema, olha só. João tem 15 figurinhas, certo? Quantos pacotes com 5 figurinhas ele pode fazer? Eu vou fazer esse exemplo com uma estratégia diferente. Eu vou dar para vocês uma reta numérica, tá aqui. Uma reta numérica representada aqui por essa régua. Vocês vão ver aqui que nós temos de 0 a 15, ó. Vamos supor 15 figurinhas. Mas eu também posso representar por meio de uma reta numérica, certo? Então, quantos pacotes com 5 figurinhas dá para eu fazer aqui dentro dessas 15, certo? Então, eu vou fazer. Vejam só, usando de 5 figurinhas no sentido de trás para frente, certo? Porque eu estou fazendo uma divisão. Quando eu faço uma divisão de um todo, eu estou dividindo em pequenas partes. Por isso que ela não é que nem a multiplicação. A multiplicação, a gente vai multiplicar várias coisas em partes iguais. E a divisão não, a gente está reduzindo aquela quantidade por partes menores, tá? Então, por isso que eu vou fazer o contrário, as minhas setinhas aqui para representar o meu salto de figuras, certo? De 5 em 5 até fechar o total de 15. Então, vamos lá. Ó, o meu primeiro grupo de 5, de 15 a 10. Depois, eu tenho o segundo grupo de 5. E dá para formar mais umas. Então, quantos pacotes que a gente vai ter? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 pacotes de figurinhas contendo 5 figurinhas cada um, certo? Os cachorrinhos dos vizinhos estão latindo. Agora eu vou explicar para vocês em relação ao algoritmo, né? Como a gente arma essa continha de divisão. Então, ela ficaria assim. 15 dividido por 5, tá? Então, eu vi que 15 dividido por 5, eu consigo fazer 3 grupos de 5. Esses 3 grupos de 5, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, ele vem para cá, subtraindo. Já apareceu, foi os elementos. Vejam só. Então, o meu 15 vem para cá subtraindo e 15 menos 15 eu tenho o resto 0. Então, o que seria esse algoritmo? A gente precisa conhecer os termos da divisão. E o termo da divisão, nós temos o dividendo, que é o valor que vai ser dividido. Nós temos o divisor, que é por quanto o dividendo vai ser dividido. O quociente é o resultado da divisão. E aqui nós temos o resto. No caso, a minha conta era uma divisão exata, porque restou 0. Em outro caso, nós podemos fazer com a divisão inexata. Agora o João tem 15 figurinhas, é o mesmo probleminha. Só que agora o pacote que ele quer tem que ter 6 figurinhas cada uma, tá? Então vamos usar novamente a reta numérica. Voltando aqui agora, em vez de pular de 5 em 5, eu vou voltando de 6 em 6. Eu vou subtraindo de 6 em 6, tá? Então vamos lá. Eu tenho de 15 a 9 e o meu próximo salto foi de 9 até 3. Então, aqui, ó, esse pedacinho amarelo, olha, foi o resto. Então, aqui não tem nada difícil. Então, eu consegui formar, ó, 2 grupinhos, tá? Com esse valor. E restou 3. Vejam aqui no algoritmo usual, né? 15 agora dividido por 6. Deu para fazer quantos grupinhos? Apenas 2, certo? 15 dividido por 6 dá 2. Então, 2 vezes o 6, ó, o meu quociente vezes o divisor, vai dar 12. Então, o 12 vem para cá subtraindo, tá? E aí, eu vou fazer 5 menos 2, dá 3. 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó, o meu resto foi 3, tá bom? Um exemplo muito básico e prático para vocês. Aí agora a gente vai estudar aquela ideia de razão e proporcionalidade. Vocês vão ir lá para o livro de vocês, que esse exemplo ele está na página 62. E o problema ele diz o seguinte: Dona Cândida faleceu deixando uma quantia de 180 mil para ser dividida entre suas 2 filhas, a Rafaela, que vai ser representada pelo Rá, e a Ruth.
ela determinou que em seu testamento que a partilha, aquela ideia lá inicial, fosse feita de modo proporcional à idade de cada filho. Então ela usou agora como critério dessa partilha, ela vai ser proporcional à idade de cada filho. Então elas não vão receber parcelas iguais, elas vão receber uma parcela proporcional. Então assim, consequentemente, a filha que é mais velha vai receber mais e a filha que é mais nova vai receber menos, tá? Porque ela fez uma proporcionalidade de acordo com a idade. Então ela fez assim, o seguinte, ela aí essa continha do livro de vocês, que foi ela tem Rafaela, né, representado pelo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó. Rafaela, que tem aqui 26 anos, e Ruth, que tem 34. Então, elas duas têm 180 mil reais para ser divididos. E a gente soma a idade delas duas juntas para a gente descobrir, né, o valor que seria representado de acordo com a idade, que a gente possa fazer uma multiplicação, a proporção de idade de cada uma, tá? Então a gente fez o seguinte, o valor delas duas é 180, que é o todo, dividido agora aqui, ó, pelo 60, tá bem aqui. Então assim, esse valor vai dar um valor proporcional de 3 mil reais a cada idade de cada uma. Então, para finalizar, para saber quanto que cada uma vai receber, eu vou multiplicar o valor que foi proporcional pela idade da Rafaela. Então, é 3 mil vezes 26, que vai dar 78 mil. E pela idade, o valor proporcional pela idade da Ruth, que é 34, que dá 102 mil. Então, cada uma vai receber um valor diferente. Então, não tem nada complicado aqui. Mas é só para que vocês tenham essa ideia, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, gente, é o seguinte. Vocês vão pegar o livro de vocês. Vocês vão responder. A gente vai começar a responder agora a página, 67 e 68 do livro. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui na primeira questão, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu vídeo. Aí eu vou gravar outro vídeo. Eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijos!